capítulo 1. Na verdade, vamos ler do versículo 1 ao 3. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Somente até aqui. Pai querido, nós tivemos a chance de ler mais uma porção das Sagradas Escrituras nesse momento, mas nós carecemos que o Espírito Santo venha trabalhar em nossas vidas para que, de fato, entendamos a Tua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Pai querido, se o Teu Espírito Santo não agir poderosamente nesse momento, eu falarei em vão e meus irmãos ouvirão em vão. Trabalhe em minha vida, trabalhe na vida dos meus irmãos também. Não permita que a quantidade de minhas falhas, o tamanho de minha limitação, seja suficiente para impedir o Teu povo de ser edificado mais uma vez nessa manhã. Pai querido, faça a Tua obra entre nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. É impossível entender a mensagem do profeta Naum sem conhecer bem a mensagem do profeta Jonas. É impossível. Há poucas semanas nós falamos sobre Jonas aqui em nosso culto. Porém, mesmo os irmãos que não vieram no dia que falamos sobre Jonas, conhecem bem a história daquele profeta que recebeu de Deus a missão de pregar a palavra do Senhor na terra de Nínive. Mas Jonas não quis pregar em Nínive, não queria. O que ele queria mesmo era que Nínive fosse destruída. O plano de Jonas, o desejo de Jonas, melhor dizendo, era contemplar a destruição dos ninivitas, porque eles eram terríveis. E Jonas sabia, presta atenção, que onde a palavra de Deus é pregada, há sérias possibilidades de transformação de vida, ainda que fosse no meio de um povo como os ninivitas. E eu falei muito aqui sobre que tipo de gente eram os ninivitas. Jonas tinha muitos motivos para desejar o castigo de Nínive. Nínive era a capital da Assíria. Nos dias de Jonas, a Assíria ainda não era a potência que se tornaria mais tarde. O grande império mundial que se tornaria mais tarde. Mas a Síria já estava crescendo, se desenvolvendo, principalmente através de suas guerras e das formas de tortura que os assírios desenvolviam para guerrearem. Eu lembro que eu falei muito aqui que o pavor que o mundo tinha da Síria não era de perder deles em uma guerra. Não era, o problema não era esse. Perder ou ganhar faz parte da vida. Mas o terror que o mundo inteiro tinha da Síria era porque os soldados assírios, eles não se contentavam apenas em ganhar uma batalha. Eles tinham alegria em impor o terror enquanto ganhavam uma batalha. Então, antes de matar um algoz no campo de guerra, eles torturavam uma cidade inteira, um povo inteiro, e fazia com que eles levá-los à morte da forma mais angustiante do mundo. Então o problema não eram os inimigos que rodeavam, que se avizinhava e queria invadir a nossa nação. O problema para os israelitas era que, além da guerra, os assírios traziam o terror. É claro que uma guerra já é algo terrível. Toda guerra é terrível. Mas os assírios tinham esse dom de transformar uma guerra em algo insuportável. Não havia esses acordos internacionais. Hoje, há acordos internacionais em que há atos que são impensáveis, mesmo em tempo de guerra. Vocês compreendem isso?
A gente acompanha os noticiários e a gente sabe que mesmo numa guerra, há coisa que não pode ser feito. É um tratado de Haia. O tratado de Haia diz exatamente isso. Que mesmo em tempo de guerra, há coisas que são incabíveis. A arma química, por exemplo, é proibido, mesmo em tempo de guerra. A tortura é proibida, mesmo em tempo de guerra. Mas não havia o acordo de Haia nos dias de Jonas. Os soldados assírios aterrorizavam por onde eles passavam. Jonas tinha motivos para não desejar o perdão, a restauração, a conversão daquele povo, e muito possivelmente eu e você, no lugar de Jonas, iria passar pela mesma, ia sentir a mesma coisa. Mas conhecemos bem a história de Jonas. Depois de um terrível processo, Jonas pregou em Nínive, mesmo contrariado, e a pregação de Jonas gerou um avivamento tão grande que o rei se converteu, todo o povo se converteu, o rei anunciou um santo jejum como consagração ao Senhor, até os animais foram envolvidos nessa consagração, e assim, com muito lamento, com muito choro, de forma muito humilhante, aquele povo alcançou o favor de Deus e o Senhor tratou de perdoar o pecado deles. Livro de Jonas, capítulo 3, versículo 10, eu vou ler para os irmãos, diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Pensem no avivamento gerado em Nínive com a presença de Jonas, pregando o arrependimento, o perdão através do arrependimento. Eu lembrava naquele episódio que Jonas tinha um grande testemunho para contar. Ele passara pelo ventre de um grande peixe. O testemunho dele era absurdo, fenomenal, mas ele não foi a Nínive pregar o seu testemunho. Ele não foi a Nínive contar a sua história. Nós já aprendemos biblicamente que os grandes testemunhos, os grandes milagres servem para exemplificar a ação de Deus em nossa vida, mas eles são incapazes de converter uma única alma. A fé só vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então Jonas, ele chega em Nínive com um testemunho gigante. Qualquer pessoa, qualquer um de nós no lugar de Jonas ia fazer o contrário, ia contar a nossa história, né? A gente ia para a primeira rádio, a gente procura a rádio Melodia lá de Nínive, e eu tenho uma história para contar, e ia ser uma bênção. Mas Jonas pregou somente o evangelho, somente a mensagem de reconciliação com Deus, e houve um avivamento em Nínive, e o povo inteiro se converteu. Que bênção! Não é uma bênção isso? Imagina você pregar numa cidade, a cidade inteira se converter. Imagina se essa cidade fosse a grande potência dos seus dias. Você chegar numa nação que é a grande potência, um povo terrível, um povo poderoso, mas através da pregação da palavra de Deus, todo mundo se converter de verdade ao Senhor. Deve ser uma bênção. Isso é um grande avivamento. Não é verdade? Imagina viver em Nínive naqueles dias. Culto para tudo quanto é lugar, e culto em praça pública, os crentes só a paz do Senhor para um lado, a paz do Senhor para o outro, a paz do Senhor, irmão, a paz do seu irmão, todo mundo no primeiro amor, todo mundo com o coração aquecido, a cidade inteira, e o rei, e as autoridades, todo mundo, aquela alegria imensa. Mas, irmãos, o tempo muda tudo. O tempo passa e, como sabemos, o ser humano é um poço de maldade. Aquela geração que ouviu a pregação de Jonas e se arrependeu, passou. Aquela geração que se converteu ao som da mensagem profética de Jonas, passou. Depois daquela geração, o povo de Nínive voltou a ser o mesmo povo impiedoso de antes, cometendo as mesmas práticas terríveis de antes. Por algum motivo, olha aqui para mim, por algum motivo os pais falharam em transmitir a mensagem de Deus para os filhos. Aquela geração que viveu o grande avivamento passou, e quando aquela geração passou, levantou-se um povo pior do que o povo de antes. Os ninivitas voltaram a serem terríveis. Os assírios voltaram a ser um povo terrível.
Nínive, como já vimos, era a capital da Síria. Nos dias de Jonas era apenas uma pequena nação ímpia. Porém, irmãos, com o passar do tempo e utilizando suas armas de guerra, suas estratégias de guerra, a Síria, ela deixou de ser uma nação pequena e foi se tornando cada vez mais uma grande potência. Cada vez mais a Síria foi se desenvolvendo e tornando uma grande potência mundial. E à medida que a Síria crescia, cresciam também suas iniquidades. Nesses dias, Israel era dividido entre o reino do norte e o reino do sul. A Síria invadiu o reino do norte. A Síria se tornou tão forte que invadiu o reino do norte. Invadiu Samaria e destruiu Samaria. Ou seja, preste atenção aqui em mim. O profeta Jonas, ele profetizava de Samaria. Ele profetizava do reino do norte. Jonas viu a Síria se converter, mas apenas 70 anos depois do seu ministério, a Síria invadiu o reino do norte, destruiu a terra de Jonas, destruiu Samaria e levou o povo cativo para o cativeiro. Levou o povo para o cativeiro. Depois que a Síria destruiu o reino do norte, o pessoal do reino do sul, Judá, ficou com medo, Obviamente. Agora a Síria queria invadir Judá. Um povo terrível. Ímpeto destruidor, queria invadir agora Judá. Porém, irmãos, aquele grande império mundial, como todo grande império, só domina enquanto o Senhor permite. Chega uma hora que o Senhor resolve pôr fim à soberba dos poderosos. A Bíblia nos garante que é o Senhor quem levanta os reis e é o Senhor quem derruba os reis. Os homens mais poderosos da história, ainda que não saibam, eles são instrumentos nas mãos do nosso grande Deus. O Senhor queria levantar um outro profeta agora para enviar para Nínive. Mas não mais com uma mensagem de reconciliação. Agora com uma mensagem de destruição. E para o Senhor falar com a grande potência que era Nínive, com os poderosos de Nínive, o Senhor levantou um pequeno e desconhecido homem chamado Naum. O Senhor levanta Naum de um lugar que a gente não sabe onde é. Naum aparece aqui no texto bíblico de forma rápida, E nós não sabemos quem era Naum, de onde ele saiu, quem eram os seus pais, sinal que Naum não era importante. Naum não era uma figura importante. A única coisa que nós sabemos dele é que ele morava numa cidade chamada Eucós, mas nem sabemos onde era isso. Naum, um homem quase que insignificante, mas o Senhor levanta Naum para falar com um poderoso exército assírio. O Senhor queria destruir a Síria, tinha uma mensagem agora forte para a Síria e levantou o seu servo. Vamos à exposição do texto, irmãos? Mantenha a sua Bíblia aberta. O Senhor faz sérias acusações contra a Síria. Mas, em primeiro lugar, o Senhor denuncia que ele vai agora tratar dos pecados da Síria, porque os planos da Síria eram contra o Senhor. Aqui no capítulo 1, olha o versículo 11. De ti, Nínive. Nínive é a capital da Síria, não é verdade? Saiu um que maquina o mal contra o Senhor. Um conselheiro vil. Nesse ponto, irmãos, de forma genérica, o profeta estava acusando todos os reis que já passaram por Nínive, todos os homens impiedosos que não mediam esforços para contrariarem a vontade de Deus. Mesmo sendo um povo pagão, eles sabiam muito bem o que era certo e o que era errado. E o que o profeta estava falando aqui era o seguinte, que eles, os assírios, planejavam cuidadosamente uma forma de afrontar a vontade do Senhor. Essa é a primeira acusação. No capítulo 3, fala das terríveis características desse povo. Em um único versículo, irmãos, o profeta acusa o povo de ser sanguinário, mentiroso, ladrão e torturador. Olha o capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa.
A ideia aqui é de uma cidade afundada em sua própria iniquidade, que não havia limites para suas ações de perversidade. Quando o profeta chama a cidade de cidade sanguinária, obviamente estava fazendo referência à quantidade de sangue que foi derramado para que a Síria fosse a grande potência que era. Ou seja, a Síria se ergueu como grande potência, derramando sangue inocente. Quando o profeta diz que a cidade era cheia de mentira, estava se referindo à forma enganosa que os assírios se relacionavam com outras nações. A mentira era uma estratégia utilizada para aumentar o seu poder e sua influência. A linguagem mentirosa, a forma mentirosa de falar, gerava mais poderes para a própria Síria. E o profeta está denunciando aqui, ninguém pode se erguer, ninguém pode se levantar com base na mentira. E vocês fizeram isso. Vocês fizeram isso. O Salmo 120, versículo 2, o salmista ora ao Senhor dizendo o seguinte: Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. O salmista sabia a potência destrutiva que tem lábios mentirosos e línguas enganadoras, como da Síria. E o Senhor abomina isso. Apocalipse capítulo 22, versículo 15, eu vou ler para os irmãos, diz o seguinte: ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Nosso Deus abomina a mentira. E por isso ele tinha que tratar com os assírios agora. Naum ainda diz que a cidade estava cheia de roubo. Segundo o profeta, os ninivitas construíram suas vidas e seus recursos, seus patrimônios com coisas roubadas, saqueadas de outra nação. Foi pela boca do grande profeta Isaías que o Senhor falou o seguinte: porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Isso tudo acontecia lá na Síria. E por fim, o profeta diz que eles não soltavam suas presas, apontando para o prazer que eles tinham de segurar os seus prisioneiros e manter e torturar seus prisioneiros, mesmo quando não havia mais necessidade. Esses eram os assírios, ladrões, mentirosos, roubadores, sanguinários. Mesmo depois de viver um grande avivamento dos dias de Jonas. O texto segue, e segue ainda de forma mais assustadora, acusando a Síria de seduzir outras nações com prostituição e feitiçaria. Ainda no capítulo 3 de Naum, versículo 4, diz assim: tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com sua prostituição e as gentes com sua feitiçaria. A ideia aqui, irmãos, é que os ninivitas influenciavam negativamente outras nações para cometerem pecados. Perante o Senhor, cada um dará conta de si, mas há um juízo maior reservado para aqueles que induzem os outros ao erro. E os ninivitas faziam isso com maestria. Concluímos, então, que havia motivos mais que suficiente para que o Senhor finalizasse o seu longo período de misericórdia sobre aquele povo. As misericórdias do Senhor que se manifestaram nos dias de Jonas encerraram. A graça do Senhor que se manifestou aos ninivitas nos dias de Jonas encerrou. O Senhor resolveu tratar com os ninivitas agora de outra forma, de outra maneira. Irmão, chega a ser aterrorizante a forma que o Senhor se manifestou aos ninivitas. Aqui no livro de Naum. No primeiro capítulo, no verso 1 ao verso 10, o profeta revela a forma como Deus iria se relacionar com aquele povo. Abre aí no capítulo 1, volte ao capítulo 1. O quadro pintado por Naum é de um Deus terrível. A forma como Deus se apresenta nesse livro já é suficiente para tremer as pernas de qualquer pecador. O Senhor se apresenta não como Deus bonzinho, não como papai, não como o cara lá de cima, não como um amigo fiel,
Não é assim que Deus se apresenta aqui em Naum. Olha o versículo 2 do capítulo 1. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Essa é a forma que Deus se apresentou aos ninivitas. Queridos, a Abraão, Deus se apresentou como Deus Todo-Poderoso. Quando Abraão esteve para sacrificar Isaac, o Senhor se apresentou como Deus provedor. A Moisés, o Senhor se revelou como grande eu sou. Quando o povo estava no deserto, o Senhor se revelou como Deus que sara. Para Davi, o Senhor era o pastor, mas para Nínive, o Senhor era o Deus zeloso e vingador e cheio de ira. Era assim que ele se apresentou aos ninivitas. Aqui mesmo no versículo 2, o profeta explicou a razão que levou o Senhor a manifestar-se dessa maneira tão terrível. O Senhor tinha tirado Nínive da condição de uma nação qualquer e a colocado na posição de inimiga de Deus. Deus não olhava mais para Nínive como uma simples nação pagã. O Senhor passou a considerar Nínive sua inimiga. Por isso que, ainda se referindo aos ninivitas, o versículo 2 termina dizendo que o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. A ideia aqui é de Deus irado, mas preste atenção, contendo a sua ira, não por misericórdia, não por graça, mas um Deus irado que vai represando a sua grande ira para ser derramada sobre o seu inimigo, no caso, os assírios aqui. Isso que o texto quer dizer quando diz que ele reserva indignação para os seus inimigos. A segunda forma que o profeta apresenta o Senhor é como justo Deus. Ainda no capítulo 1, no versículo 3, diz que o Senhor é tardio em irar-se. Aqui fala das misericórdias do Senhor, as mesmas misericórdias que fez com que o Senhor não destruísse Nínive nos dias de Jonas. Mas o versículo 3 continua dizendo o seguinte: mas grande em poder e jamais inocente ou culpado. O que isso significa? Significa que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, mas Ele é justo, Ele não inocenta o culpado. Há um momento que o Senhor resolve deixar de agir com misericórdia na vida de uma ou outra pessoa ou na vida de um ou outro povo. Isso aconteceu com os assírios aqui. E eles não poderiam reclamar de injustiça. Eles foram alvos da misericórdia de Deus, mas eles abusaram da misericórdia de Deus. Em terceiro lugar, Naum diz que Deus é bom. Ó, versículo 7 do capítulo 1. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Irmãos, o profeta Naum iniciou dizendo que o Senhor é vingador, mas nesse momento ele afirma que o Senhor é bom. Para muitos isso é uma contradição, não é verdade? Isso porque nós temos a dificuldade de entender que Deus pode ser vingador e bom ao mesmo tempo. Não temos essa dificuldade? Nós aprendemos lá na escola dominical da Tia Teteca que Deus é bom o tempo todo, Ele só é bom, e ainda que sejamos ruins, Ele é bom, e Ele é um Deus amor, Ele é aquele Deus amoroso, como diz uma música, outra música gospel, é aquele Deus que sofre por nós, que leva portada na cara, é aquele Deus que chora quando você dá as costas para Ele, mas não é esse o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é aquele que age com misericórdia, é aquele que age com benevolência para com o seu povo em especial, mas também ele é rico em justiça e ele não pode ignorar o pecado dos homens. Algo que é difícil a gente entender, que não existe hierarquia entre os atributos de Deus. Deus não é mais amor do que é santo, não é mais santo do que é justo, não é mais justo do que onipotente, não é mais onipotente, não. Deus, ele é tudo ao mesmo tempo. Por isso que ele é vingador. E ele é bom. Ao mesmo tempo. Na mesma intensidade. No mesmo volume. Da mesma forma. E ele não deixa de ser Deus por causa disso. Aquele Deus que é só amor é uma mentira, é um ídolo inventado pela sociedade. O Deus bíblico,
Ele é tudo na mesma intensidade. Ele é amor, ele é santo, ele é justo, ele é pastor, ele é vingador, ele é o companheiro da jornada, ele é o companheiro fiel, ele é um pai amoroso, ele é um juiz justo, ele é um amigo verdadeiro e é um vingador e cheio de ira, tudo isso ao mesmo tempo, na mesma intensidade. Esse é o nosso Deus. Mas tem um detalhe que precisamos observar. O texto não diz que Deus é bom para todos, de forma indiscriminada, não. O que o profeta diz que o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Então, ou seja, ele é vingador para os seus adversários, mas é bom para aqueles que nele se refugiam. Que alívio, não é verdade? Depois de Naum denunciar o pecado de Nínive e apresentando como o Senhor se manifestaria, chegou a hora do veredito final, da palavra de juízo. E todo o juízo de Deus contra Nínive pode ser resumido no último versículo do livro, versículo 19 do capítulo 3. Diz assim: não há remédio para a tua ferida. Deve ser assombroso ouvir isso de Deus. Graças a Deus não sabemos o que é isso. Mas imagina, Deus chegar para você, Deus, não sou eu não. Deus chegar para você e falar, para você não tem solução. Não há remédio para você. Vou te abandonar. Vou te deixar porque não há remédio para você. Não há remédio para a tua ferida. A tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti. Ou seja, irmãos, quando Nínive chegasse ao fim, as nações vizinhas se alegrariam. E o livro de Naum termina com uma interrogação. Porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade? Essa é a profecia de Naum. Naum levanta-se, é levantado por Deus para falar a um povo que teve oportunidade de arrependimento, que experimentou um grande avivamento, mas que voltou a se corromper diante do Senhor. E agora não haveria mais chance para eles. O grande tema do livro de Naum é a vingança de Deus. Todo mundo já percebeu isso. O grande tema desse livro é a vingança de Deus. Eu sei, irmãos, que não é nem um pouco popular apresentar Deus como Deus zeloso e vingador. Visitantes que entre nós são pessoas experientes, mas normalmente visitantes ficariam escandalizados com uma revelação dessa. Estão acostumados a transitar por lugares onde só apresenta aquele Deus fraco, passivo, que tem um amor aparentemente doentio pelas suas criaturas e que é um fantoche na mão dos homens. Quando chega aqui na palavra de Deus, nós encontramos a palavra revelando que o nosso Deus, quando Ele quer, Ele é um Deus vingador, um Deus irado contra o povo. Mas é verdade, Deus não se apresentou como vingador para um povo qualquer. O Deus vingador e irado é apresentado somente a um povo soberbo, orgulhoso, que abandonou o Senhor, trocou o Senhor por sua própria soberba. Nínive era habitada por homens que se tornaram tão poderosos ao ponto de acreditarem que eram invencíveis e que nada nem ninguém os destruiria, nem mesmo Deus. Poucas coisas afrontam mais a soberania do Senhor do que homens orgulhosos, homens soberbos. A Bíblia é clara em nos dizer como que o Senhor trata a soberba. Ou como o Senhor trata o soberbo. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 12 e 13. Eu vou ler para os irmãos, não precisa abrir não. Deuteronômio 17, 12 e 13 diz assim: o homem, pois, que se houver soberbamente, ou seja, o homem que age soberbamente, não dando ouvido ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor, teu Deus, nem ao juiz, esse morrerá. E eliminarás o mal de Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se ensorbebeça.
O que o Senhor falou na lei era o seguinte: se houvesse um soberbo, um orgulhoso, no meio do povo de Deus, esse deveria morrer. Assim era na lei. Salmo, capítulo 12, versículo 3, diz assim: corte o Senhor todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Uma oração do salmista. Provérbios 8,13 diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. E por fim, Isaías 13:11, castigarei o mundo por causa da sua maldade e os perversos por causa da sua iniquidade, farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Promessa de Deus. Não há soberbo diante do Senhor. Não há. Não há gente orgulhosa diante do Senhor. Havia nos dias da Síria outras nações cometendo outros pecados. Pecados aos nossos olhos mais terríveis ainda. Mas o Senhor vai tratar com esse povo, em primeiro lugar, por causa de sua soberba. Está na hora de abater esses homens soberbos. Foi o que o Senhor declarou. O orgulho e a soberba são pecados, porque não há nada no homem digno de ser reconhecido diante de Deus. O orgulho e a soberba são sinais de que o homem está tentando tomar o lugar de Deus em sua história. Não temos nada do que nos orgulharmos, todos nós somos pecadores carentes das misericórdias do Senhor. O livro de Naum destaca a ira de Deus sobre os homens. Isso é destacado aqui no livro de Naum. A ira de Deus. Irmãos, a teologia da ira de Deus é uma teologia desprezada em muitos lugares. Justamente por não ser popular. Não é bom falar da ira de Deus. Não é bom pregar sobre a ira de Deus. Não é bom anunciar a ira de Deus. Mas a Bíblia nos garante que a ira de Deus é algo sério, o qual nós devemos pregar e alertar outras pessoas sobre esse Deus irado. Romanos capítulo 1, versículo 18, diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Eu vou ler de novo. Isso escrito há 2000 anos atrás, quase. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Irmãos, há 3 verdades difíceis de engolir, apenas aqui em Romanos 1,18. Há 3 verdades dificílimas. A primeira, a natureza da ira, a origem da ira. O texto diz que a ira é de Deus. Não foi outro Deus pagão, não foi o falso Deus, não são os poderosos da terra. O texto diz que essa ira, que é derramada sobre a humanidade, ela vem de Deus. Um Deus omisso não se ira. Um Deus fraco não se ira. Apenas o Deus verdadeiro se ira. E a ira não é uma falha na personalidade de Deus. Muitos acham que quando pensa em ira, pensa em nós, quando nós nos iramos, não é verdade? A gente se ira, a gente briga com nossos filhos, depois se arrepende, porque foi uma falha nossa. Falamos o que não devia. A gente briga com o irmão, com o colega, e discute, e a nossa ira é fruto de uma falha nossa. A de Deus não. Deus não se ira porque é uma falha em sua personalidade. Pelo contrário, é uma característica de sua santidade. A ira do Senhor depura. A ira do Senhor é vista na Bíblia como aquele fogo que depura todas as coisas, eliminando a impureza para a santificação. Isso é a ira de Deus. Então, em primeiro lugar, Romanos 1,18 diz que a ira é de Deus. Em segundo lugar, o que provoca essa ira? O texto diz também: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Ou seja, o que acende a ira de Deus é o pecado da humanidade. Preste atenção que Paulo não está dizendo que o que acende a ira de Deus é um ou outro pecado. Paulo não dá uma lista de pecados que acendem a ira de Deus. Não, Paulo está dizendo que todo pecado, toda perversão, toda iniquidade acende a ira do santo Deus. Nesse contexto, não há diferença daquele homem que peca de forma terrível e comete as mais terríveis barbaridades, para você que é muito santo e comete uns pecadinhos pequenininhos. Não há distinção. Tudo isso acende a ira de Deus.
tudo que fazemos contraria a vontade de Deus, acende a sua ira. Agora, o que mais me chama a atenção aqui em Romanos 1,18 é quando que essa ira é manifestada. Isso aqui é assustador. Bem sabemos, irmãos, que o Senhor está represando a sua ira para ser derramada sobre os pecadores no dia do juízo. Mas Paulo diz que há uma parte, há uma porção dessa ira de Deus que já está sendo derramada sobre a humanidade. O versículo diz que a ira de Deus, o versículo não diz que a ira de Deus será revelada, o versículo não diz que a ira de Deus foi revelada, o versículo 18 de Romanos 1 diz que a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade dos homens. Ou seja, é algo imediato, presente, desde os dias de Paulo. Ou seja, é uma porção da ira de Deus que já está sendo derramada sobre a humanidade. E nós presenciamos isso, nós testemunhamos isso. Quer ver uma forma do Senhor derramar a ira dele contra a humanidade? Está pensando naqueles temporais que têm caído esses dias, né? Não, não é isso não. Não é isso não. Uma forma do Senhor derramar sua ira contra a humanidade é deixando os homens, largando os homens, abandonando os homens para viverem suas próprias paixões, as paixões da carne. É tirando o freio. Paulo, ali mesmo em Romanos, disse que é assim. Que quando o Senhor quer julgar de verdade uma pessoa, abandona a pessoa, ou seja, dá total liberdade para a pessoa. Para ela viver todos os desejos do seu coração perverso. Hoje o que a gente vê a humanidade, irmãos, não tem para onde correr. É exatamente isso. Exatamente isso. Eu falo para vocês que tem algumas manchetes de jornal que eu acho que é mentira. Então nem abro. Não quero dar papo para fake news, não. E depois eu descubro que é verdade. Países regularizando a relação sexual de homens com animais. Quem em sã consciência, há um tempo atrás, ia pensar que íamos chegar a esse nível? É o homem que está aprimorando sua técnica de pecado? Não, é Deus que está abandonando os pecadores. Está abandonando a humanidade. A ira de Deus já se revela. A ira final é reservado para o dia do juízo, é claro. Deus não revela agora toda a sua ira, porque está reservando, está preservando, está estocando ira para o dia do juízo. E o problema é que muitos nem imaginam isso. A W. Pink, um grande teólogo, ele disse o seguinte: a ira de Deus é sua eterna ojeriza. Sabe o que é ojeriza, né? É anseio de vômito, né? Ânsia de vômito. A ira de Deus é sua eterna ojeriza por toda injustiça. É o desprazer e a indignação da divina equidade contra o mal. É a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. É a causa motora daquela sentença justa que ele lavra sobre os malfeitores. Deus está irado contra o pecado porque este é rebelião contra a sua autoridade. Um ultraje à sua soberania inviolável. Por isso que ele se ira. Somente para ficar claro, o grande cálice da ira de Deus vai ser derramado no dia do juízo. Mas até esse dia chegar, o Senhor sempre que quer, visita o seu povo, o outro povo, com porções desse cálice da ira. Mas tem uma boa notícia hoje. Para os filhos de Deus, a ira do Senhor já foi derramada. Essa é uma boa notícia. Para os filhos de Deus, para os eleitos, a porção da ira destinada aos eleitos já foi derramada. Não sobre nós não provamos isso. A porção da ira reservada para os filhos de Deus já foi derramada e foi derramada sobre Jesus. Ele teve que passar, ele teve que sofrer em si, ele teve que experimentar a ira de Deus sobre a sua vida. Isaías 53, versículo 4 ao 5 ao 6, muito conhecido, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si,
mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo, ou seja, a ira de Deus, que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Veja bem, a ira de Deus, a nossa porção da ira de Deus foi derramada sobre Jesus quando nós ainda estávamos desviados em nossos caminhos. O Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo morreu em prol de nossas vidas, para que nós estivéssemos aqui hoje. Mais do que isso, para que nós não provássemos da ira de Deus no dia do juízo. Nossa porção foi derramada sobre Jesus. Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 5, nos esclarece muito bem isso. Olha o que diz o texto bíblico. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ratificando, a gente estava como quando ele nos deu vida? Como que nós estávamos? Mortos. O morto sequer sabe que está morto. Pensa que está vivo. Não escolhe, não decide. Não manda, não declara. O morto não faz nada. O morto depende que alguém poderoso o bastante o ressuscite. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, seguindo o príncipe da potestade do ar, ou seja, endemoniados, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, que é fenomenal, éramos por natureza filhos da ira. Olha só quem nós éramos. Nós estávamos habilitados para recebermos de Deus a mesma coisa que os assírios receberam através da palavra de Naum. A ira derramada, a visita do Deus vingador e cheio de ira, era disso que nós merecíamos. Não há diferença nenhuma. A gente vai lendo o texto de Naum, a gente pensa que nós somos melhores do que os assírios. A gente fica pensando o seguinte, mas isso não aconteceria aqui, não aconteceria lá em casa é diferente, na minha família é diferente, na minha igreja é diferente, no meu bairro é diferente. Não é não. Todos nós, segundo o texto bíblico, éramos filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, é o que diz a palavra de Deus. E preciso terminar com duas aplicações. A primeira é que todos nós fomos agraciados pelas misericórdias de Deus. Se Deus não olhasse com seu olhar de amor, todos nós já estaríamos mortos, não é verdade? Contudo, irmãos, o amor e as misericórdias do Senhor não podem ser desculpas para permanecermos em pecado. Há essa má compreensão. O fato da nossa parte no cálice da ira já ter sido derramado sobre Jesus, não é uma autorização para vivermos em pecado. Paulo tratou disso. A diferença é que agora a gente não luta mais contra o pecado para sermos salvos. A gente sabe que não é por esforço próprio. A diferença é que agora nós já somos salvos e temos alegria de adorar o Senhor, de nos consagrar ao Senhor, de lutar contra o pecado como gratidão pela tão grande salvação que nos alcançou. Mas se qualquer um de nós perpetuar a prática do pecado, chegará o dia que o bondoso Deus se manifestará como Deus vingador. A pergunta é, você está esperando esse dia chegar para deixar o pecado? Está esperando?
Sabe aquele criminoso que ele conta com as leis frouxas do nosso país? Sabe? Fiquei indignado esses dias com um ladrão que fez uma live assaltando em Santa Cruz. Lá na sua terra, ô Júnior. Tá tomando conta de lá não, Júnior? Ah, foi outro lado, né? O ladrão ele fazia uma live ao vivo, assaltando ao vivo. E aterrorizando quem passava, fazendo um arrastão sozinho. Agora, ó, de novo. Ó. Aí entrava ao vivo e assaltava ao vivo. Foi preso ontem. Antes de ontem. Mas ele já tinha sido preso umas 4 vezes. É a pessoa que vive em sua vida de iniquidade contando com a frouxidão das leis. Não é assim que muitos crentes vivem também? Muitos crentes vivem ainda cometendo pecados, contando com as misericórdias que duram para sempre. Ah, porque eu sou pecador. Ah, porque isso está em mim. Como diz uns livros ruins que foram lançados há um tempo atrás, é o impostor que vive em mim, e não sei o quê, porque eu sou assim mesmo. Contando com essa... usando, melhor dizendo, das misericórdias de Deus, para continuar em suas vidas de pecado. Há um momento que Deus põe um fim nesse relacionamento e visita a pessoa como vingador e zeloso. Que isso não aconteça conosco. Que não seja preciso eu receber a visita de um Deus vingador para cortar o que desagrada o Senhor da minha vida. Porque vai acontecer. E quando Deus visita os seus filhos como vingador, não é somente fruto de sua ira, não é porque ele é malvado, não é nada disso, pelo contrário, muitas das vezes é fruto da sua misericórdia. É o Senhor entendendo que se não houver um escândalo, você não vai largar o pecado. Enquanto não houver uma vergonha pública, você não vai largar o pecado. Às vezes o escândalo, a vergonha pública acontece justamente para a gente largar as nossas práticas de iniquidade. É fruto da bondade de Deus. É fruto das misericórdias de Deus. Quando acontece isso na vida de um cristão, é o Senhor agindo em nosso favor. Que não precisemos chegar a esse ponto. Oremos, irmãos, incansavelmente, para que o nosso coração jamais seja dominado pela soberba, pelo orgulho, por viver longe de Deus. Essa manhã é uma manhã de arrependimento. Vamos olhar, não vamos esquecer o que aconteceu com a Síria. A Síria foi despedaçada. Nínive foi despedaçado. Transformou-se num grande monturo. Em ruínas. Aquela que já foi grande e poderosa. Porque escolheram viver afrontando o Senhor. O Deus bom. O Deus misericordioso. Mas também vingador e cheio de ira. Amém? Feche seus olhos. Pessoal do louvor, por favor. Pai querido, nós, diante de sua palavra, hoje nós queremos nos render. Enquanto a tua palavra foi exposta, nós fomos lembrando de nossos pecados. E que como eles nos envergonham por afrontarem a sua vontade, a sua santidade. Pai querido, converta definitivamente o nosso coração, para que não seja necessário nós recebermos a visita do Deus furioso em nossas vidas. Faz-nos aproveitar o fato de termos as misericórdias do Senhor sobre nós, para andarmos em santidade contigo. Nos transforme através de sua santa palavra. Em nome do Senhor Jesus. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva
preces, dos hinos, Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar. É Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar. É Senhor